Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Um projeto de lei em análise na Assembleia Legislativa do Mato Grosso pode trazer mais inclusão às pessoas surdas. A proposta determina que as emissoras públicas estaduais tenham todas intérpretes de Libras em sua programação. Saiba mais na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. E aí, entendeu alguma coisa? Nada, né? Pois é assim que os quase 10 milhões de brasileiros, surdos ou deficientes auditivos, se sentem ao assistir televisão. Traduzindo, a professora Tami disse que, por ter uma língua diferente, a vontade que ela tem é de chegar em casa, ligar a TV e poder compreender tudo o que está sendo transmitido. Ela defende que todos devem ter direito de acesso às informações, assim como os ouvintes. Nós, surdos, temos que ter o tradutor e intérprete justamente para fazer esse trabalho, para que a gente consiga ter acesso às informações. Isso é acessibilidade, e isso é carente aqui no Estado. A Libras foi reconhecida como a língua brasileira de sinais em 2002. De lá para cá, outras normas foram criadas com o objetivo de garantir os direitos das pessoas com deficiência. Em 2006, por exemplo, foi assinada a portaria que estabelece recursos de acessibilidade na programação das rádios e das TVs. Já em 2015, foi sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tami conta que tudo isso gerou bastante expectativa. Mas, apesar dos avanços, ainda falta muito para que as pessoas surdas tenham todos os seus direitos garantidos. E a gente tem essa carência, que realmente isso consiga, que desenvolver, seja na lei que estiver sendo desenvolvida nesse projeto. O objetivo do presidente da Assembleia Legislativa é mudar essa situação, pelo menos em Mato Grosso. Ele é o autor da proposta que obriga as TVs públicas do Estado a contarem com intérprete de Libras em toda a sua programação. Como você está vendo nessa reportagem, a ideia é que ela seja a regra e não a exceção. O projeto de lei 228 de 2017 determina: nas transmissões das TVs públicas do Estado, é obrigatória a disponibilidade de profissionais de Libras, a língua brasileira de sinais, em seu quadro técnico de pessoal, de forma a garantir o atendimento igualitário e acesso universal aos deficientes auditivos. A proposta também define que a contratação de profissionais habilitados, tradutores ou intérprete de Libras deve ser feita por processo seletivo, terceirização ou convênio celebrado com entidades públicas ou privadas especializadas no atendimento às pessoas surdas. A professora de Libras elogiou a iniciativa. Desde 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência obriga o uso da Libras, entre outras linguagens necessárias a deficientes físicos, em pronunciamentos oficiais, propaganda eleitoral obrigatória e debates transmitidos pelas emissoras de televisão. Tami conta que só isso já fez muita diferença. Na última eleição que teve, foi um diferencial muito grande, porque a gente observou que estava se tendo a importância, a preocupação de ter um intérprete nesses espaços. Às vezes, quando tem algum acontecimento que seja, e tem essa repercussão televisível, é importante a gente ter acesso, mas a gente tem essa curiosidade de querer saber o que está acontecendo. Mas se não tiver o intérprete, essas informações ficam
dificultosa para a gente conseguir compreender. Por isso que é importante ter esse profissional, para que, com certeza, a gente estiver vendo a televisão, assistindo, qual seja for, ter acesso às informações que está faltando mesmo. A Amazônia está em foco desde agosto, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou um aumento de 200% nos focos de incêndio na maior floresta tropical do mundo em relação a agosto do ano passado. Por causa dessa informação, o diretor do INPE, Ricardo Galvão, acabou sendo demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Os senadores, então, convocaram o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, para explicar o motivo verdadeiro dessa demissão. Outra preocupação dos parlamentares é com o Fundo Amazônia, que conta com recursos internacionais. Veja na reportagem da TV Senado. Criado por decreto em agosto de 2008, o Fundo Amazônia destina recursos para ações de prevenção e combate ao desmatamento na maior floresta tropical do planeta. Os principais doadores são o governo da Noruega e o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, além da Petrobras. 1 bilhão e 300 milhões de reais já foram destinados pelo fundo a projetos desenvolvidos por ONGs e órgãos do governo. Mas o governo federal apontou indícios de irregularidades na gestão dos recursos do fundo. A repercussão internacional do aumento das queimadas na Amazônia trouxe a necessidade de uma ação imediata do Brasil. Por decreto, o governo federal enviou as Forças Armadas para combater os focos de incêndio na floresta. E o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, determinou a imediata instalação da Comissão de Mudanças Climáticas, que existe desde 2007, mas ainda não havia realizado nenhuma reunião esse ano. No primeiro debate da comissão após a sua instalação, o tema foi justamente o Fundo Amazônia. Comprometer o fundo com acusações levianas, sem prova, é um crime de lesa pátria. Porque nós estamos retirando de uma região que precisa de recursos, uma região que necessita de investimentos, um valor a fundo perdido. Eu vou repetir essa palavra sempre, a fundo perdido. Eu, particularmente, não daria essa destinação a esse dinheiro, certo? Eu queria, através dos estados, buscar resultados. Porque se eu começar a distribuir dinheiro para o fulano, para o Beltrano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu sei que o IBAMA precisa para fazer isso, fazer aquilo. Meu amigo, paciência. Quando você vê que o governo federal acaba com o plano de combate ao desmatamento, quando você vê que ele acaba com a Secretaria de Mudanças Climáticas, quando ele vê que acaba com o Departamento de Educação Ambiental, então esse governo não está proibindo, reprimindo ou punindo. Muito pelo contrário. Outro foco de preocupação são os prejuízos para a imagem do agronegócio brasileiro no exterior. Tema debatido pela Comissão de Agricultura. Quem tem interesse, né, em falar mal do Brasil? Que interesses estão por trás? Que interesses estão por trás, de repente, do Fundo Amazônia, que nós não temos controle sobre as ONGs? As ONGs não prestam contas. O risco de que o aumento das queimadas na Amazônia prejudique o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, recentemente assinado após 20 anos de negociações, também entrou em pauta. Essa semana, o parlamento da Áustria vetou o acordo. Tudo pode vir a ser empecilho para aquele que não ficou satisfeito com o estabelecimento desse acordo. Então, vão achar pelo em ovo para poder deixar o Brasil sempre ficar nesse plano secundário, que não vai ficar. Na Comissão de Meio Ambiente, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, explicou aos senadores a razão da demissão do diretor do INPE, Ricardo Galvão, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Galvão foi demitido após a divulgação do aumento dos focos de incêndios florestais na Amazônia. Durante um período de crise, onde as questões do INPE, os dados foram perguntados, ele deveria ter vindo a mim para conversar comigo, que o INPE ele é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um dos institutos vinculados ao Ministério. Então, o correto ele deveria falar comigo, mas ao invés disso, ele foi diretamente com o presidente. Houve inevitavelmente um desgaste da imagem do Brasil
no exterior, eu não estou questionando aqui a soberania sobre a Amazônia. O desrespeito aos dados do INPE não partiu de Vossa Excelência, partiu do Presidente da República. O Código de Trânsito brasileiro é recente, tem apenas 22 anos. Mesmo assim, o governo federal já quer fazer mudanças e enviou ao Congresso uma proposta para alterar a lei em vigor. A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial designada para analisar a matéria. Saiba mais na reportagem da TV Câmara. Estava tendo um aniversário de um amigo meu, bebi um pouco, como eu estava perto de casa, eu achei que não tinha blitz, não tinha nada. Quando eu faço a curva, tem uma blitz da Polícia Militar parando os carros. Aí eu fui pego pela primeira vez. Depois dessa primeira multa, ele ainda tomou outras 3, em 10 anos. Todas por dirigir depois de beber. Agora jura que não pega no volante depois de ingerir bebida alcoólica. A lei seca completa 11 anos, com mais de 8 mil motoristas multados só em 2019 no Distrito Federal. A lei, que tipifica como gravíssima a infração beber e dirigir, contribuiu para a diminuição do número de acidentes e para a conscientização geral. Tanto é que não faz parte do rol de mudanças sugeridas pelo Palácio do Planalto no Código Brasileiro de Trânsito. Mas o consenso acaba aí. Todos os outros pontos do projeto de lei foram debatidos num congresso de 3 dias na capital federal. O 8º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego reuniu médicos, engenheiros e psicólogos para debater o futuro da medicina de tráfego no Brasil. O projeto do Executivo, que sugere mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, já chegou ao Congresso. A ideia é dobrar a pontuação para que a carteira seja suspensa. Hoje, quem faz 20 pontos durante um ano perde o direito de dirigir. E o motorista profissional teria de participar de uma reciclagem quando atingir 30 pontos e não mais 14. Vamos ouvir toda a sociedade. Quanto mais pessoas a gente ouvir, vai ser melhor para que a gente possa avaliar e ter um relatório final aí que atenda, né, a sociedade brasileira, pensando no trânsito e pensando na segurança das pessoas e nas vidas das pessoas. Algumas questões precisam ser estudadas com carinho. Se nós tirarmos, né, essa obrigatoriedade da pessoa levar o bebê, a criança na cadeirinha, de repente não vai causar aí uma quantidade elevada de mortes no trânsito e sequelas. De acordo com a Associação de Medicina de Tráfego, antes da lei da cadeirinha de 2008, 37 crianças, em média, morriam por ano em decorrência dos acidentes. Ao longo da última década, o número de crianças mortas baixou para 25. A própria Organização Mundial da Saúde e outras entidades mostram que o dispositivo utilizado de forma correta pode evitar em até 70% o caso de lesões graves caso ocorra um acidente em uma criança. O projeto do governo acaba com a multa para quem não usar cadeirinha para transportar crianças. Essa infração hoje é considerada gravíssima. A proposta do Executivo também aumenta de 5 para 10 anos o tempo de vigência da CNH. No caso de motoristas idosos, a validade sobe de 3 para 5 anos. Ficar 10 anos um diabetes para ser reexaminado é muito perigoso. Lamentavelmente, a diabetes ela vai corroendo o corpo humano, diminuindo a acuidade visual. Algumas pessoas com determinadas patologias, a gente pode avaliar da renovação sem tempo menor. Mas eu acho que assim, o prazo de 5 anos para uma pessoa que tirou uma carteira com 18 anos renovar com 23, realmente não tem uma necessidade absoluta, a não ser uma medida caça-níquel. O projeto também acaba com a multa para quem descumprir a regra de trafegar durante o dia com o farol aceso. E anula a exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais de ônibus e caminhões, na habilitação ou renovação da carteira. Não estamos falando apenas de maconha ou de cocaína, coisa dessa natureza, ou de álcool, mas também material que mantém o sujeito acordado. O fim do exame toxicológico une deputados de correntes políticas divergentes.
certeza absoluta que não passa nem na comissão e nem no plenário. E olha que eu falo como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, que tem 305 membros. Não há como você tolerar a não exigência de exame toxicológico. A gente pode até avaliar a forma dele ser realizado e para a destinação, quem são todos que irão fazer o exame, mas a gente vai brigar para continuar. No quadro Vitrine de hoje, nós vamos a Painel, cidade que fica a 157 quilômetros de Florianópolis. É que lá, piscicultores passaram a criar truta, um peixe típico do hemisfério norte. E o negócio deu tão certo que se espalhou por todo o estado. Quem nos conta essa história é a TV Assembleia de Santa Catarina. Truta, a nobreza dos rios gelados. Os sons da natureza são considerados benéficos para a saúde mental das pessoas. Esse barulhinho de um riacho fluindo, de água corrente, pode significar paz e tranquilidade. Mas ele tem outro significado também especial. Rios de águas correntes, geladas e cristalinas são o habitat ideal para a criação de um peixe nobre e bastante apreciado, a truta. Da família do salmão, ela não é originária do Brasil, mas encontrou aqui ambiente propício para sua reprodução e desenvolvimento. Natural da América do Norte, a truta chegou a Santa Catarina em 1959. Filhotes da espécie foram trazidos para o Planalto Serrano e povoaram os rios Marombas, Lavatudo e Caveiras na bacia do Rio Uruguai. Foi a água limpa, fria e corrente do Rio Caveiras, no município de Painel, que chamou a atenção do médico veterinário Nelson Beretta. Nos mais de 30 anos dedicados à empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE, Nelson trabalhou no desenvolvimento da piscicultura no estado. Foi aí que ele descobriu a paixão pela truticultura e decidiu ter a sua própria criação. Como eu já tinha um conhecimento de truta, eu comecei a me especializar na área. Inclusive, fui para a Espanha fazer o doutorado, dentro da área, com mestrado e doutorado, para me profissionalizar cada vez mais. Em 2002 eu comprei esse terreno, em 2008 começamos a construir, eu e um parceiro que eu tenho, Antônio Stipe. E a gente começou então a construir isso aqui. Em 2009 estava pronto e a primeira produção saiu em 2010 daqui. Beretta é um dos maiores produtores de truta no estado. Ele tem hoje mais de 1.200 metros de área alagada e produz em torno de 35 toneladas de peixe por ano. Mas diz que tem potencial para chegar a 45 toneladas nos próximos meses. Em busca de novas tecnologias e formas de manejo da truta, o médico veterinário viajou à Europa em 2012, onde conheceu um sistema inovador para manter o fluxo da água nos tanques. Chamado de Raceway, o método faz com que a água seja renovada mais vezes, tornando o ambiente mais limpo para os peixes. Beretta foi o primeiro a implantar esse sistema em Santa Catarina. A truta precisa disso, precisa de água corrente direta, não pode parar. Se parar a água, em 2 minutos ela está totalmente virada, ou seja, morre por asfixia, por falta de oxigênio, e ela precisa então estar sempre oxigenada. Nós usávamos o sistema convencional, tanques retangulares com saídas diretas para dentro do tanque. Hoje você pode perceber que entra um montante de água aqui, ela circula, faz a volta no outro tanque e sai pela outra imagem, outro braço do tanque, assim ele vai fazendo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que todo o volume de água que está entrando na calha está passando por dentro de todos os tanques, e não de um só caindo um pouco de água. Diminuímos muito o problema de mortalidade, diminuímos muito o problema de doenças, porque está passando o rio todo que nós estamos trazendo para cá, passa dentro de todos os tanques. A paixão de Nelson Beretta pela truticultura se espalhou pelo estado e fez com que outros produtores também se interessassem pela produção da truta. Ele conta que dos 82 criadores do peixe no estado, ajudou a fazer o projeto do tanque e a iniciar a produção de pelo menos 75 deles. Dono da propriedade ao lado do terreno de Beretta, o pequeno produtor Éder de Lis decidiu investir no pescado há cerca de 3 anos. Ele contou com a ajuda do médico veterinário e afirma que a atividade hoje é um importante complemento de renda. Dá um retorno bom, rende uns 30% da renda, do lucro, que sobra na margem dela, e dá bem para o gosto da criação, tá bom. A tendência é aumentar a criação.
Hoje estou produzindo 9 toneladas e meia, eu quero chegar no mínimo às 15 a 20. O nosso estado é autossuficiente, temos extensão territorial, temos água de qualidade, produtores com espaço e com desprendimento para empreender, gente trabalhadora, então tem tudo para crescer. Nós começamos a sistematizar nessa questão, criando associações, organizando, a hora que ele estiver unificado, e aí a gente cria um padrão com peixe de qualidade, padroniza, e aí eu acho que começa o pontapé inicial para um novo tempo. A produção de truta no Planalto Serrano de Santa Catarina ganhou um forte aliado em 2015, com a inauguração do frigorífico Belo Peixe em Lages. Antes, muitos dos criadores registravam prejuízo, porque não tinham para quem vender parte do pescado. O proprietário do frigorífico, contador Wilson Isidoro, pertencia a esse grupo. Cansado de passar sempre pela mesma situação, de ter o peixe pronto para vender, mas não ter para quem comercializar, ele decidiu criar a própria indústria de beneficiamento e comercialização da truta. Hoje, a Belo Peixe faz a filetagem e o congelamento de cerca de 200 toneladas do pescado por ano. Hoje o nosso produto nós já estamos colocando nos 4 estados do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Claro que nossa intenção é ampliar esse espaço aí, temos condições de ampliar. A truta, ela é ainda um peixe desconhecido pelo consumidor brasileiro. Então, esse trabalho a gente está fazendo, porque a truta ela é um peixe nobre, é um peixe saudável, super saudável, porque é criado em águas cristalinas, em águas frias, em águas limpas. Então, não há como ter qualquer meio de poluição para esse peixe. Então, esse é o nosso diferencial, fazer com que o consumidor consuma saúde, cada vez mais saúde, que é a truta com a qual nós nos especializamos. E o desejo de fazer crescer a produção de truta aqui no estado não para por aí. O frigorífico de Lages está na reta final de habilitação com o Ministério da Agricultura e com a Comunidade Europeia para começar a exportar a truta catarinense para outros países. Nós já estávamos habilitados pelo Ministério anteriormente, no final de 2016, mas como nós íamos comercializar o nosso produto na Europa, houve ali o embargo pelo Ministério da Agricultura brasileiro e também o embargo pela Comunidade Europeia, desde 2017. A partir dali, então, cessou essa nossa expectativa de mercado internacional. Agora, surgiu novamente essa hipótese, essa oportunidade. O Ministério da Agricultura está nos habilitando novamente para que nós possamos ser habilitados pela União Europeia e colocarmos a nossa truta catarinense na Europa. Ficamos por aqui. Você pode rever esse ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!